Estamos iniciando a penúltima noite de lives anterior ao webinário que acontecerá no dia 22 de janeiro, mais conhecida como sexta-feira agora, onde nós falaremos sobre criatividade e experiência. Boa noite, Leandro. Esse é o título da live de sexta-feira, criatividade versus experiência. Então lá nós falaremos de uma forma generalizada sobre design, sobre todas essas temáticas que nós temos falado nesses dias. Nós temos aí 3 semanas de lives consecutivas. Boa noite, Pati. Prazer tê-la aqui. Nós temos aí 3 semanas de lives consecutivas falando de assuntos que permeiam o ambiente do design e promovendo a democratização do design via Atom Studios, tá? Que é um estúdio de design que trabalha com design de produto e gerencia informação. Além do site e o Instagram, nós temos um canal no YouTube, onde o Huck Gianelli, que é um dos responsáveis por design de produto, traz seus vídeos todas as semanas falando sobre design de produto, e eu com o trabalho do Cicateca. Boa noite, meu amor. Com o trabalho do Cicateca, que iniciou em julho do ano passado. Então tá lá no canal do YouTube Atom Studios, tá? Lá você encontra os vídeos do Huck falando sobre design de produto e os meus, que se chama Cicateca, onde eu promovo informações, conhecimento sobre design. Boa noite, Pedrinho. Vites, querido, tudo bem? Saudade, que bom te ver aqui. Então, no canal do YouTube, nós promovemos esse material sobre conhecimento dentro do design, com vídeos conteudistas e dicas de referências bibliográficas para quem deseja integrar a área do design ou deseja estudar sobre design, para quem cursa um técnico, tecnólogo ou bacharelado, ou já é um profissional de design e pretende se atualizar. Tudo bem, meu amor? Que bom te ter aqui. Nós estamos aí na 3ª semana consecutiva de lives dentro do ambiente do design, com vários assuntos diferentes, uma live por dia com assuntos diferentes. Todas elas estão disponíveis aqui no Instagram. Então, quem quiser compartilhar com um amigo, convidar um amigo para ver essas lives, a gente acredita que é um passo super importante, inclusive nesse meio de isolamento, para trazer informação e conhecimento para as pessoas que desejam, as pessoas que já fazem design e para as pessoas... Boa noite, professora Vivian! Obrigada pela participação. Hoje nós falaremos sobre design, conhecimento e informação. Dentro do design, obviamente, a gente já pretende a ideia de comunicação, tá? Então, é importante que nós saibamos que a informação e o conhecimento estão dentro da área do design, porque o design é uma forma de comunicar. Ele está absolutamente integrado à comunicação de empresas, pessoas, argumentos o tempo todo, tá? Então, é importante que nós saibamos que informação e conhecimento dentro da área do design é algo importantíssimo. Eu venho dizendo isso. Boa noite, Atom Studios. Eu venho comentando isso. Oi, Gustavo. Prazer de novo te ver aqui. É importante falar que nessas 3 semanas estamos falando o tempo todo sobre design, conhecimento e informação o tempo todo. Privilegiando essas duas categorias super importantes para dizer que sem conhecimento, sem informação transformada em conhecimento, não se faz design. Então nós estamos dizendo durante todos esses dias a respeito dessas informações que são super importantes para quem faz design. Muito diferente daquele que acredita que design é feito a partir de um software. O software, boa noite. O software, ele só é um caminho, uma ferramenta para dispor seu conhecimento, para comunicar. Então, é muito importante que vocês tenham isso em vista o tempo todo. O assunto de hoje, ele cabe muito dentro do momento de comunicação que nós estamos. É o chamado design de informação
ou infodesign, como também é conhecido, que é uma área do design gráfico que lida detalhadamente com o projeto de informação visual. E o objetivo principal, né, do design de informação e do infodesign é melhorar a forma como o usuário adquire a informação através de sistemas de comunicação tanto analógicos quanto digitais. Então, é importante saber essas áreas que existem do design, e essa é extremamente importante porque ela lida com o cotidiano das pessoas, seja num aplicativo, seja num jornal, num material editorial, revista ou livro, tornando a vida das pessoas mais fácil no acesso à informação. Tá? Convido vocês a dar um Google procurando, principalmente no Google acadêmico, artigos que venham falando sobre esse assunto. Oi, Kathleen, tudo bem, meu amor? Prazer ter você aqui novamente. Um dos livros que eu gosto muito de indicar dentro dessa área de design de informação é esse daqui, que é o Design de Notícias, a acessibilidade, tá, do cotidiano. Então, ele vai falar sobre a trajetória dos jornais e a forma como foram, através das décadas, se rediagramando para trazer melhor forma de comunicação para as pessoas. Então, nesse livro, ele vai falar, inclusive, de mudanças no design desses jornais. Então, a gente tem o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o design como forma de negócio através dos veículos de comunicação, a década de 50 e 60, onde houve uma mudança muito grande nos jornais do mundo todo, inclusive não só na diagramação, mas as tipografias. Obrigada, meu amor. Oi, Igor. Karen, diretamente da Alemanha. Obrigada, querida, pela participação. Um beijo para as crianças, para o maridão. Coisa boa ter você aqui. Então, nesse livro, nós temos um olhar dentro do veículo de comunicação jornal e mostrando através das eras, né, do design essas modificações relacionadas com o usuário, tá? Olá, tudo bem? Você não veio ontem, né? Que coisa boa ter você aqui de novo. A crise nos anos 70, por qual passa os veículos de informação, a greve dos jornalistas e o design dos jornais, as mudanças nessa época do design, inclusive nos jornais, as reformas, a reforma do Correio Brasiliense, que foi super importante para a comunicação no Brasil, e a consolidação do design de notícias no Brasil. Então, tudo que você recebe em mãos para leitura, seja livro, seja revista, seja jornal, um aplicativo, qualquer veículo de comunicação, inclusive a internet, ela possui uma diagramação, uma tipografia e uma comunicação que de fato vai conferir a você que tenha o seu objetivo alcançado, que é obter não só informação, mas conhecimento. Oi, Will, boa noite, querido. Então, essa área de design de informação é a responsável por que a gente vê hoje com tantos infográficos, tanto nos veículos de jornais, quanto nos jornais online, nas publicações, comunicando muito melhor as pessoas e de forma muito mais rápida. Lembrando, boa noite, Cissa. Lembrando que nós temos uma comunicação hoje extremamente rápida, né? Vejamos todos os aplicativos que temos no celular, já não fazemos mais banco como fazíamos anteriormente, de pagar boletos nas agências, a gente já usa os aplicativos de celular, tirando, né, o Internet Banking, que era no início chamado de Internet Banking, tá? Ele continua só que por aplicativos. Oh, lindo! Obrigada, meu querido. E nós temos não só, né, nos aplicativos que usamos tantos pelo celular, né, para fazer compras online, inclusive, que elevou o patamar de consumo nesse momento do isolamento, por consumismo e por necessidade. Então, nós temos falado durante essas lives a respeito de compras de supermercado, tá? Então, todos os supermercados, a maioria deles, pelo menos, começaram a fazer as suas entregas online, no momento em que se levou extremamente a sério tudo isso. Boa noite, meu amor. Muito feliz de você estar aqui novamente. E tudo isso, essa tag pegou. Eu agradeço com muita humildade, de verdade. E toda essa teoria de design de informação,
ela conversa com outros aspectos, né, de tecnologia da informação, de arquitetura da informação, que é super importante. Então, vê-se que o design, sua pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, conversa com outras áreas, procurando solucionar. E é por isso que a gente é meio cabeção, porque o tempo todo nós somos solicitados. Quando eu falo cabeção, eu digo que tem bastante conhecimento, porque nós unimos essas informações e transformamos em conhecimento e conversamos com áreas distintas. Um dia o designer está trabalhando para a área da administração, um dia o designer está trabalhando para uma empresa que é de iogurte, fabricando rótulos, outro dia ele está num projeto de web. Pode ser segregado ou pode ser um trabalho total a respeito de uma marca, tá? Então, cada dia a gente se vê com um desafio à frente a enfrentar, e com ele é óbvio que eu tenho que ter definitivamente, principalmente, o acesso à informação e conhecimento, porque colocar tudo isso em pauta para solucionar um problema, muitas vezes de uma área que desconhecemos, é necessário que seja feita não só todo esse material de design que é entregue, tá? Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. Mas também essa área de pesquisa de mercado, tá? Onde eu tenho hoje o UX e o UI, que transforma, né, o User Experience e o User Interface, que trabalha toda essa contextualização de estudo do consumidor e a melhor forma de comunicar a esse consumidor. Então, todos os aplicativos, sites, produtos, todos eles no momento passam pelo processo de User Experience, tá? Eu estou no momento no Centro Universitário Belas Artes, numa pós-graduação que justamente fala sobre esse assunto. Ela inicia agora em março na disciplina de Arquitetura da Informação, mostrando o design de informação junto com a arquitetura da informação e suas metodologias para que possa se alcançar. Tudo bem, meu amor? Prazer te ter aqui, mulher. Você sabe do carinho que eu tenho por você, né? Então, é muito importante que nós estejamos antenados a formas novas de comunicação. Por isso que a gente fala que o design está a todo tempo em modificação diante de uma sociedade que tem mudanças relacionadas a comportamento de consumo, tá? E o design de informação é uma das bolas da vez, junto com o User Experience e o User Interface, levando essa comunicação mais rápida diante dessa aceleração social em termos de comunicação e de tecnologia que nós temos. Então, é preciso entregar para esse usuário uma forma rápida de comunicação. Eu costumo sempre falar, né, que eu tenho um Excel cheio de informação, e o que é mais fácil ler? Esse Excel de informações, né, ou a forma de leitura dele é muito mais fácil no infográfico. Então, o infográfico é uma das formas mais utilizadas dentro desse universo do design de informação e do infodesign. Então, convido vocês a pesquisar sobre o assunto, que é demasiadamente importante, e sai do lugar comum de comunicação, onde nós temos um usuário que não só é ávido por solucionar um problema e obter informação e conhecimento, mas ele não tem tempo suficiente para isso. Boa noite, Witch, tudo bem, minha querida? Então, nós temos esse caminho super importante dentro do design de estar. Eu sei que a palavra parece um pouco fora de moda, mas não encontrei outra ainda que sustentasse esse termo, né? Nós temos que estar o tempo todo antenados com esse F5, o tempo todo nos atualizando para que entendamos metodologias que sejam suficientes para comunicar para essas pessoas. Boa noite, tá? Então, eu venho dizendo durante todas essas lives a respeito de que isso que está aqui atrás não é papel de parede, de verdade é desejo de obtenção de conhecimento, tá? E nós não fazemos design sem ele. Tá? E a diferença entre informação e conhecimento é quando eu tenho a informação, eu soluciono um problema rapidamente, tá? Mas quando eu tenho conhecimento é quando eu faço conexão entre as informações para obter conhecimento. Então, o conhecimento ele não acontece sozinho, diretamente. Eu preciso conectar várias informações para criar esse conhecimento. Então, um livro que você lê sobre história do design vai te ambientar sobre Revolução Industrial, vai te ambientar sobre a Bauhaus,
E aí o design no Brasil? Aí eu tenho os livros que vão mostrar o design no Brasil quando ele chega nos anos 60, tá? É óbvio que existia design antes disso, tá? Mas nós temos a entrada definitiva, final dos anos 50, início dos anos 60, com o Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, aqui em São Paulo, pelo Pietro Maria Bardi, mas ele inicia tudo isso no Brasil, por quê? O que estava acontecendo no Brasil na época que desejava-se ter uma comunicação mais arrojada, não só das marcas, tá? Mas como todo o público, para jornais, para tudo. Por que que isso era necessário? Tá? O Pietro Maria Bardi entendia um delay entre o Brasil e o que acontecia lá fora em termos de design. Então ele copiou algumas fórmulas, inclusive da Bauhaus de Dessau, trazendo uma parte muito técnica para entregar para o mercado algo que já havia uma necessidade latente. Tanto é que ele dizia que o Brasil era bem brega nessa época e a ideia dele era tornar os lares melhor, a indústria melhor e a parte gráfica também atendendo a todo esse desejo, né, inclusive da elite, né, que podia consumir melhor design e informar para as pessoas, para os transeuntes, né, com uma fachada melhor, com uma revista melhor, diagramada, etc, etc. Então, tudo isso vai se entrelaçando. Cada livro, cada publicação que você recebe, você vai trazendo essas informações para um próximo que você lerá. Então, tudo isso vai se juntando. Ah, que linda! Coisa linda! É uma das partes mais importantes da história do design. Ela começa em Weimar, né, Karen? Ela parte para Dessau e termina em Berlim, né? Encerra as atividades em Berlim. Mas a Bauhaus expressionista, que é a que acontece em Weimar, é que dá o pontapé com o Walter Gropius, o arquiteto, de tudo que se pensava a respeito de design no momento. E de uma forma muito além do que se esperava dentro de uma escola que praticava arte e design o tempo todo, trazendo desafios o tempo todo para a sociedade da época. Então é muito importante que nós saibamos de todas essas trajetórias e como é que isso respinga no Brasil a partir dos anos 60. Quem faz design no Brasil nos anos 60? Quais são os dois escritórios que aparecem no Brasil, que é o Forma Informe e o Calduro e Martino, que traziam essas características vindas de fora, né? A gente tem o Alexandre Wollner, que foi para a escola de né, dentro do IAC, ele foi promovido ali dentro daquele período de primeira Bienal a ser levado para a escola de no momento que estava lá com o Max Bill, e passou um tempo e volta com esse design para o Brasil. Lembrando que, olha que lindo, Alexandre Wollner, que é um dos melhores designers do Brasil, né, falecido há pouco tempo, mas é um cara que nunca frequentou uma universidade, tá? Todos os cursos dele foram cursos à parte, extracurriculares, e não era uma universidade. O IAC tinha esse perfil de universidade, mas não fecha o seu curso porque não existia uma demanda, quer dizer, a demanda existia, mas não existia um formato de trabalho que se equiparasse à formação de quem estava se formando na época no IAC. É interessante você ver que os 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, né, a forma que ele dizia a respeito disso, obviamente era uma metáfora, mas o Brasil não estava preparado para o design naquela época. Demora para que as coisas aconteçam e durante bastante tempo o design foi entendido como publicidade no Brasil. Dentro da história do design a gente pode perceber que tanto os fotógrafos, quanto quem trabalhou com design de móveis, quanto quem trabalhou com design gráfico e principalmente o design gráfico, ele foi entendido como publicidade e trabalhado inclusive inúmeras identidades visuais para empresas com essa questão. Então, é a partir dessas leituras que você vai pensando. Se nos anos 40, se nos anos 20, se nos anos 30, se nos anos 50, tal movimento artístico, tal vanguarda estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo de fato no Brasil para que eu possa equiparar, né, e entender melhor as condições de consumo. O design ele passa por eras, entendendo até o momento dos anos 80, virada dos anos 90, onde o designer vai para a mesa dos negócios. Mas anterior a isso, ele era parte fundamental de fazer frente à concorrência de outros países.
tá? Então é interessante a gente ver que só nos anos 50 para os anos 60 é que foi pensado de fato questões ergonômicas dentro do design. Tá? Tanto para leitura, quanto para mobiliário, quanto para casas, em todos os aspectos. Essa ergonomia que é o conforto visual, uma forma adequada, exatamente, Karen. É a ideia melhor de comunicação através desse usuário. O usuário sempre foi pensado, a Bauhaus, tanto de Weimar, quanto de Dessau, quanto de Berlim, principalmente a de Dessau e a de Berlim, colocava para o consumidor... saindo, né, do que a gente tinha de Art Deco, de Art Nouveau, uma forma muito mais fácil para fabricar produtos diante da Revolução Industrial com objetos que eram absolutamente geométricos. Isso facilitava a produção em série, tá? Mas o raciocínio voltado para a ergonomia, que é todo esse conforto visual que você deve ter numa leitura, que você deve ter ao sentar no seu sofá, na sua cadeira, a altura que a mesa tem para as pessoas relacionada com as cadeiras que ela tem, a distância que você deve ter de uma sinalização no momento que você está num shopping, tudo isso é pensado no final dos anos 50, a partir dos anos 60, que se chama ergonomia, tá? Então, tudo isso só pode ser entendido não dando um Google e vendo uma coluna que venha dentro de um blog. Elas são necessárias? É interessante ver esse material, claro que sim, mas a gente tem que procurar informações e conhecimento que são idôneos para, de fato, fechar com o conhecimento e promover isso dentro dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. Design sempre vai ser projeto. E para projetar eu preciso de uma metodologia, preciso de um caminho de raciocínio que me leve à eficácia. Inclusive, antes da eficácia, o protótipo disso. Tanto é que quando você manda um livro para a gráfica, você pede um boneco dele para ver como é que ele vai funcionar, se ele é de acordo com o que você pensou no projeto, se não tem falhas nisso. Tá? Uma cadeira, tudo que é feito no design, a gente pensa num protótipo antes, para ver se realmente ele condiz com o que a gente vai entregar para o mercado e a eficácia que ele deve ter. Difícil falar que existem erros de design, porque os designers sempre vão procurar um formato melhor. Designer é muito chão de fábrica. Tá? Ele vai lá para ver como é que a coisa acontece de verdade. Ele vai pensar os materiais, ele vai pensar inclusive as questões sustentáveis necessárias para o momento, tá? Então, salve Vitor Papanek, sempre vou falar dele, que é o designer que abriu os olhos para o mundo do design com o livro Design for the Real World, onde ele coloca as questões de sustentabilidade, de natureza, e hoje a gente tem vários designers que têm um pensamento voltado para esse assunto. Tá? Então, nós temos Fred Gelli, da Tátil Design, que trabalha com ecossistema de design, né? E nós temos outras áreas que pensam a partir da natureza, tá? A gente vai ter, depois dessas lives, no início de fevereiro, nós vamos, final de janeiro, início de fevereiro, então tá bem pertinho, fiquem atentos, porque a gente vai ter uma live sobre biomimética, que é uma das áreas trazidas dentro do design, para o pensamento do design raciocinado a partir da natureza. Então, a gente tem essa felicidade. Então, quantos de vocês que estão aqui assistindo conhecem o assunto biomimética e levar isso para o seu trabalho? Para isso é preciso pesquisa, para isso é preciso leitura, estar antenado com o que está acontecendo no mundo e no próprio país para produzir com eficácia e, obviamente, pensando não só as questões sociais, mas as questões climáticas, as questões relacionadas. Por exemplo, se eu estou fazendo uma sinalização para um parque, eu tenho que pensar se esse parque, obviamente, é absolutamente aberto. Qual material que eu vou utilizar nessa sinalização para que ela esteja exposta o tempo todo, esse material, à luz do sol e ao calor do sol torrencial, que a gente sabe aqui dos trópicos, tá? E ainda a gente tem as questões de chuvas torrenciais. Quais são os materiais que sobrevivem a esse tipo de situação? Porque se você escolher um material que é belo, maravilhoso, tá? Que vai ser colocado lá e na primeira chuva ou no primeiro sol forte, ele vai ruir o seu projeto, significa que você não estudou o suficiente para isso. Fachadas de estabelecimentos, se elas vão estar iluminadas à noite, inclusive ou não, e quais são as tecnologias que você tem que usar para isso.
tá? Então tudo isso tem que ser pensado em minúcias para que o projeto não saia um tiro no pé e você tenha que rever o projeto vergonhosamente, tá? Então, para quem fala que gosta de design, que não estudou ainda, por que o designer deve estudar e fazer uma universidade? Se você pretende estudar, é necessário que você faça o curso técnico e universidade para que você tenha conhecimento através das disciplinas desses tipos de materiais são indicados pelos professores para que vocês possam formar esse conhecimento. Então não é, existe uma questão muito grande das perguntas, né? Mas eu não vou cursar porque eu sei operar o software. Meu amigo, o software não faz o trabalho do designer. É o conhecimento, é a forma de pensar que faz o trabalho do designer. Então, esqueça esse papo de que o software entrega um trabalho pronto, porque nesse trabalho, a forma de pensar cor, forma, tipografia, textura, figura e fundo, luz e sombra, hierarquias entre esses aspectos para você comunicar. E se você não souber o que você está fazendo, você pode comunicar muito errado. A gente tem uma mãe aqui, que é a Karen, mãe de 2 filhos, e eu comento sempre de um case relacionado com crianças que têm hiperatividade. E se você faz uma identidade visual e um material que possua uma paleta de cores ou uma tipografia ou formas que aceleram o raciocínio dessas crianças, você está sendo absolutamente irresponsável como designer. Então você se intitula designer, mas você não sabe comunicar através desse material. Tá? Então é uma responsabilidade muito grande ser designer. Fabricar uma cadeira que pode interferir em problemas de coluna, uma mesa, um armário. Então tudo que a gente tem que pensar ergonomicamente, raciocinado, para entregar para esse consumidor o que ele deseja. E esse trabalho de cor é extremamente é agressivo. Por exemplo, usar uma paleta de cores que seja de cores quentes, vermelho, laranja, isso excita o nosso cérebro e faz com que essas crianças, se é uma identidade visual, ela vai estar na fachada, ela vai estar no uniforme, ela vai estar nos materiais de estudo, ela vai estar em tudo, essa paleta de cor. Ou seja, essa criança vai estar sendo estimulada visualmente todo tempo. E você foi o responsável por isso. Então, ao invés de a gente ter um tratamento interessante para essas crianças e a identidade visual fazer parte desse raciocínio para crianças hiperativas, lá vem você fazendo uma identidade maravilhosa, tá? Só que usando materiais que não efetuam de verdade algo importante para essas crianças. Eu acho que sim, Cissa. O técnico, como o próprio nome diz, ele faz o seguinte, ele te proporciona algumas disciplinas que são teóricas, que trazem esse background, tá, para você, mas ele também vai ter uma formação dos softwares. Então ele traz as duas situações, certo? Só que em pouco tempo, 1 ano e meio. Então o que acontece? Várias disciplinas como ergonomia, oi Aline Oguma, prazer ter você aqui de novo. Ele vai te trazer ergonomia, design de embalagens, isso pode estar num projeto do técnico, mas isso é muito melhor e mais aprofundado em desenvolvimento. A gente costuma dizer que a faculdade é o ambiente da reflexão e o técnico da técnica. O técnico, ele vai te colocar vai te colocar como uma profissional de mercado plena para trabalhar com a parte técnica. Mas tudo o que você tem que ter de conteúdo para desenvolver melhor essa técnica está na universidade, apesar das disciplinas teóricas que existem no técnico. A carga horária é inferior, tá? O TCC solicita muito mais esse ambiente da reflexão. Eu tenho a felicidade como professora de estar dentro de universidades. Hoje eu estou na Universidade de São Judas e no Centro Universitário Belas Artes. Sou coordenadora do curso da ETEC, tá? Da Maria Augusta Saraiva. Felizmente, que é uma ETEC que eu adoro trabalhar. Não só com uma infraestrutura, mas com um público delicioso. O técnico é um passo muito importante, porque quem faz o técnico entra com o pé nas costas na universidade, tá? Então entra tranquilíssimo,
passa pelas disciplinas de desenho técnico, de metodologia de criação, que é uma disciplina que a gente não tem no técnico, tá? Metodologia de projeto, que todo mundo super se assusta quando se depara com essa disciplina, mas ela é o desenvolvimento de um projeto. Então, se eu tenho todo esse background de embalagem e de outras matérias, né, que eu estou comentando aqui, como ergonomia, no momento em que você vai chegar num projeto, você tem o background, mas você tem que entender o caminho desse conhecimento, né? O técnico completou muito a faculdade dela, tanto com o uso de ferramentas quanto de outras matérias. Exatamente. Tá? É ali que você fica por dentro desse material. Por exemplo, design de interiores. Você vai ter uma série de disciplinas, inclusive para trabalhar com ética no mercado, tá? É muito forte o técnico de design de interiores. Mas os conhecimentos que você vai ter em arquitetura são superiores e que vão te ajudar, ou a faculdade mesmo de design de interiores vai te propor uma condição melhor de mercado, tá? Fora os pesquisadores, que são absolutamente necessários, tá? Então, a gente também tem a formação na universidade da iniciação científica, que eu tanto bajulo e que foi o caminho mais feliz que eu encontrei dentro da universidade. Eu fiz SPM, fiz a iniciação científica por lá, e lá eu encontrei um caminho para entender design que, se eu fosse uma aluna comum, talvez eu não tivesse entendido. O papel social do design, que é tema ainda de live essa semana. Então, a gente tem mais um dia de live que vai ser falado a respeito desse assunto, tá? Sobre design social, onde ele começa, tá? O raciocínio de ser social e o momento, tirando questões industriais, etc., tá? E como ele vem parar hoje, qual é o cenário hoje de design social. Então, é apaixonante você ver pessoas produzindo para seres humanos, entender as necessidades do ser humano, mas para isso eu preciso fazer uma imersão de verdade no cotidiano dessas pessoas e entender sobre design para promover a funcionalidade na vida dessas pessoas. Então, muitos alunos me perguntam, por que eu tenho que estudar o passado? Por que eu tenho que estudar a história? Porque ela é a explicação de como nós estamos hoje. E várias disciplinas que você tem na universidade, elas são background para você no momento em que você está fazendo repertório para o momento que você está fazendo design. Tá? Teve um caso muito complicado ao meu redor. Oi, Dani, tudo bem? Dani vai ser minha aluna esse semestre que tá entrando. Eu tenho um case que é difícil pra caramba de falar, onde um ex-aluno meu estava dentro de um escritório pequeno de design e ele fez um material muito voltado. Ti, tudo bem com você, meu querido? Que saudade! Ele fez um material que envolvia Odair. Oh, coisa linda! Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Ele tinha um trabalho voltado com aspectos do Destil, do neoplasticismo do Mondrian. Então, ele utilizava figurativamente algo que remetia ao Mondrian. E ele entregou nas mãos do chefe. Tudo bem, meu querido? Saudades. Ele entregou na mão do chefe para entregar esse material para um cliente e foi fazer uma outra entrega. E o que aconteceu? O chefe saiu dizendo que o Mondrian era um camarada deles. Então, para vocês terem noção da situação que a gente encontra de saias justas. Não adianta entender só sobre tecnologia, tá? Nós temos... eu tive um colega de área em que entregou um material, uma comunicação para um museu, onde toda essa comunicação não condizia com a imagem do museu. Então, ele falou, olha, o teu trabalho brilha pra caramba, olha, o site funciona plenamente, o material gráfico é maravilhoso, você entregou tudo antes da hora, mas no momento que eu abro o site, no momento que eu pego o material, eu não vejo o museu nesse material. E aí? O que você faz numa hora dessas? Porque você entende bastante de tecnologia, mas você não tem repertório para tornar, junto com a tecnologia, esse projeto e o final dele, a entrega, algo possível de se usar para essa marca e para esse mercado. Então, são essas complicações que nós temos dentro da área do design, se você se abstém da ideia da informação e do conhecimento o tempo todo.
tá? É muito legal, é muito rápido. A gente tem uma universidade. É complicado, Igor. Muito complicado. Entregou um material maravilhoso e, de repente, o cara olha para ele e fala, escuta, mas eu não tô vendo o museu aqui. Né? Como, por exemplo, se você entregar um material para uma criança em momento de aprendizado e você entrega sem estudo de tipografia. Aí você vai lá e entrega uma futura. E muitas vezes você tá lá num grupo de designers em discussão, fala, é muito legal o seu projeto, cara, mas a Futura é uma tipografia que é muito objetiva, tá? Mas é uma tipografia desenvolvida em período de guerra e é uma tipografia absolutamente geométrica, ela tem uma carga forte de objetividade e a gente precisava de algo que fosse mais expressivo para criança. Então, tem gente que acha que estudar tipografia é ficar escolhendo tipografia a fonte no computador, sem estudar a história dela, tá? Nossa, Sica, mas o cotidiano é muito rápido, como é que eu vou atrás disso tudo? Você não vai atrás disso tudo de uma vez. A cada projeto, a cada livro comprado, tá? A cada tempo que você se dedica para pesquisa, você armazena esse conhecimento. E no momento de usá-lo, você pode ir para pesquisa, óbvio, para se aprofundar, mas você já sabe que é um passo maior que você tem que ter no momento de projetar. Ai, quem é que tá falando aqui? Oi, comeu aqui. Opa, peraí. Eu virei gestor, esse super teórico do design, mas sei o mínimo dos softwares. Olha só, né, Ti? Mas eu penso que o software, ele facilita a sua vida na hora do entendimento, tá? Quem aprende o software, qualquer um pode aprender, tá? Você pode aprender o que você precisar. Mas você também tem a área de pesquisa a qual você pode se dedicar e se tornar um professor. Tati? Então, são as duas condições. Ou você vai para o mercado ou você vai para academia. Tá? Quem não tem um approach muito forte com os softwares também pode ir para academia. Quando eu digo para academia, fazer o seu mestrado e fazer seu doutorado. O meu mestrado eu fiz em figurino. O impacto das fontes é absurdo. Eu tenho aqui, Karen, uma das lives que é somente sobre tipografia. Somente sobre tipografia. E falo, inclusive, de tipografias voltadas para o universo infantil. Se você quiser depois, você me passa seu WhatsApp, eu posso mandar esse material para você, que são pesquisas realizadas para crianças que iniciam seu aprendizado, então ou para aprendizado ou para questões lúdicas. Então a gente precisa saber qual a tipografia e principalmente o espaçamento entre as linhas para que essa criança entenda melhor. Se você tiver uma tipografia muito colada, ela tem esse problema de leitura. E a criança acaba abandonando, não só uma criança, mas como um adulto abandonando. Então, Dani, mas tudo é exercício, tá? Eu sou professora de tipografia, tive um professor maravilhoso. Se você quiser, depois eu te mando o material, Karen. Tá? Me chama pelo Facebook, por inbox, a gente vai se comunicando e eu mando o material para você. É muito importante. Tá? Essa leitura sobre tipografia. No momento, eu recebi o convite também para assistir uma escola, olha que interessante, que está modificando o seu olhar relacionado com os materiais de comunicação para crianças. Então, nessa passagem relacionada com o isolamento, é um material que colocaram totalmente online, esse material. E aí, o que aconteceu? Todo o material impresso tem uma cadência diferente de entendimento no digital. Para começar daí. E aí o que eles fizeram? Simplesmente passaram esse material para o digital. E aí o que aconteceu? Crianças abandonando a leitura, crianças não se habituando, porque existe um trabalho que deve ser feito de adequação. E o papel da tipografia era principal nessa situação, tá? Então é muito importante para que as pessoas prestem atenção nesses conteúdos. Ó, a Tom Studios comentando. Aqui nós temos o webinário na sexta-feira para falar sobre essa série de assuntos que temos falado, tá? Ele vai acontecer às 19 horas, mas para você participar do webinário, você tem que se inscrever aqui na bio da Sica, tá? O link tá aqui no meu perfil. Só acessar rapidamente, faça sua inscrição. A gente vai trazer novidades também para quem participar do webinário. Mas a gente tem essa discussão também sobre design que vai acontecer nessa sexta-feira. Você só participa do webinário se você fizer a inscrição por esse link, gente.
Eu venho falando aí nas 3 semanas a respeito desse assunto, tá? E a gente está chegando no dia do webinário, que é depois de amanhã. Então, a gente precisa que você se inscreva. As inscrições estão no final, tá? A gente ainda tem vagas, então bora lá mandar ver nessa sua inscrição para que sexta-feira a gente possa se ver às 19 horas para falar a respeito de design, tá? Se você ainda não fez, o link tá aqui na minha bio, tá? Se você quiser no final, pare, volte para a live, como você quiser, mas se inscreva, porque esse papel de democratização do design é super importante para a sociedade e num momento de extrema comunicação e de isolamento, como a gente está tendo, né? Então, nós temos plataformas como o Design for Emergency, o Design 2020, que está passando para o Design 2001, que são sites que têm esse apelo social de trazer o design como solução para características de urgência. Também vou falar disso no dia do webinário. Então, fiquem atentos para as coisas que vão acontecer na sexta-feira. Mas, para ver tudo isso, você tem que se inscrever no link que está aqui na minha bio. Tá certo? Se tem alguém aqui que não se inscreveu, esteja à vontade, estou lhe convidando para estar comigo na sexta-feira para conversarmos a respeito disso. Amanhã a gente tem a última live, sexta-feira é o webinário, tá certo, gente? Voltando a falar dessas questões importantes relacionadas ao universo da informação e do conhecimento, tá? O Ti comentou, né, a respeito de que existe um delay entre ele e os softwares, tá? Mas o software se aprende mais rápido, o conhecimento é que é mais difícil de aprender. A gente sempre vai... Você pode não ser um fera de Photoshop, como eu não fui na universidade. Minha professora sempre passava isso na minha cara. Falava, você não é uma perita... Mas você nunca foi perita em Photoshop, Simone? Eu falei, não fui mesmo. Mas em outras condições, por exemplo, a minha paixão é o InDesign e o Illustrator. Em compensação. Principalmente o InDesign, que é o software da Adobe para editorial, que é uma delícia trabalhar com diagramação. E quando você descobre questões mais diferenciadas de diagramação, exceto aquelas 3 colunas, aquela diagramação que você recebe pro forma em revista, você sabe explorar isso muito mais. Então, o software você pode ter uma cadência de diferencial de entendimento. Mas o conhecimento, meu amigo, ele é só seu e é diferente para cada pessoa. O Bruno Munari, ele fala, o designer italiano, majestosíssimo, fala justamente... eu também no início, Dani, sofria pra caramba, tá? Mas o meu forte sempre vai ser o InDesign, o meu amor da vida, assim. Mas eu tenho um delay com o Photoshop. Voltando no mundo do Bruno Munari, ele fala sempre do armazém de ideias, nesse livro aqui. Deixa eu ver se eu acho ele para mostrar para vocês. Eu e as procuras na estante, gente. Só um minutinho. Cadê você? Eita, Sica. Ele chama Design e Comunicação Visual, o livro. Tô tentando achar ele aqui, não tô vendo esse danado. Cadê você, Bruno Munari? Quando a gente quer procurar com pressa, não acha, né? E ele tá aqui na minha casa. Achei. Esse aqui, ó. Design e Comunicação Visual. Nesse livro aqui... Ai, que lindo. Essa minha estante é o amor da minha vida, gente. Tirando meu marido, né? Meus alunos, tudo que eu faço. Mas essa estante é um amor. Porque você ler alguma coisa, encontrar a nota de rodapé e correr para a estante que você tem o livro... Gente, para quem é pesquisador, vocês não têm noção. Eu estou entrando agora no doutorado em arquitetura e vou voltar para essa loucura toda de novo, né? Da felicidade de você ter o livro na estante, porque quem estuda mesmo não tem muitas vezes condições de ir para a biblioteca procurar os livros. Eu sou aquela pessoa que esquece de devolver. Ainda bem que o pessoal de biblioteconomia não entrou aqui hoje de ciência da informação, porque o pessoal pega super no pé, né? Que a gente sempre entrega livro atrasado, professor. Eu preciso ter o livro em casa, porque é ele que eu puxo no momento de montar uma aula, de montar um assunto interessante para os alunos e fazer essas conexões. Então, início de semestre, virada de férias, minha cama fica repleta, o escritório fica com livro para todos os lados,
né, com uma série de materiais onde eu vou compondo tudo isso. E você vai reaprendendo coisas, você vai aprendendo outras e fazendo outras conexões. Você termina o dia sorridente, feliz e principalmente de poder passar isso para as pessoas que estão à sua frente, que é o legado que você vai deixando, que são os seus alunos que vão para frente com o conhecimento de design. Essa é a paixão que a gente tem como professor, né? Ser facilitador do conhecimento para os alunos. Essa é uma felicidade muito grande para a gente. Então, o professor não detém conhecimento. A ideia dele é que vocês não errem no que nós erramos. Mostrar cases em que as situações aconteceram com erros e se você tivesse pensado de tal forma, melhoraria. Questões de rotinas criativas que eu comentei no início do semestre com esse livro aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho outro. Tô vendo se eu acho outro aqui, mas esse aqui já é um super importante. Cadê você? Psicologia da criação. Tem um outro de psicologia de criação que ele fala muito a respeito disso. As pessoas que têm problemas com as rotinas criativas. No momento que a gente tem questões de ansiedade, depressão, burnout, que nos impedem como criativos de ter uma rotina que seja mais tranquila em termos de produção e mais organizada. O designer é aquele que sempre vai deixar para a última hora fazer isso, é horrível. Tá? Enquanto a gente tem que organizar nossa rotina criativa e deixar de procrastinar um pouco, tá? A gente tem gente extremamente talentosa como alunos, mas que de fato deixam para entregar seus projetos muito próximos do deadline, e é por isso que a gente vê os desesperos de TCC, que a gente sempre ouve, os memes que a gente vê a respeito de TCC, é justamente por isso. Porque as pessoas deixam para a última hora, e na última hora, cara, vai o que tem, entendeu? E não tudo. Oi, Isa! Tudo bem, meu amor? Saudade de você, te vejo sempre no LinkedIn, linda. Então é por isso que o TCC apavora tanto as pessoas, porque justamente as pessoas deixam para trabalhar na última hora, ou tem problemas em grupo, problemas de comunicação em grupo, eu não vou fazer porque o outro não fez, tá? Mas tudo que poderia sair de maravilhoso num TCC, muitas vezes não acontece, porque no momento do projeto, de projetar esse material para entrega, tudo que teve que acontecer de pesquisa e prototipação, você não fez. E aí, na hora de transformar isso, saudades, no momento de trazer isso para a realidade, aí é que tem o problema. O material você não estudou direito. Eu estou dizendo o material que vai transformar uma cadeira, que vai fazer uma mesa, que vai fazer uma estante, que vai fazer um material voltado para a medicina, para o cotidiano de enfermeiros, coisas do tipo, tá? Então é nesse momento do TCC onde você deveria ter feito uma pesquisa muito mais aprofundada, estudar materiais e fazer com que isso seja possível no momento do desenvolvimento. Não, você faz de qualquer jeito para entregar para o seu professor, para ele dar sua nota e você passar de semestre, porque você tem as outras disciplinas, então você se apavora. Então, na hora do desenvolvimento é que você vê os gaps que você teve no momento de projetar. O que está lá atrás, o desenvolvimento de tudo aquilo, de toda a pesquisa, de todo o levantamento de dados, de concorrência, de tudo isso, de materiais, de cases similares ao teu projeto, tudo que você deveria ter estudado, você estuda em tese. E aí, no momento do desenvolvimento, você só, porque você vê que tem uma série de coisas que não bate com a realidade, tá? Então, as metodologias também ajudam nessa questão. Então, a metodologia de projeto não é para te apavorar, é para te dar caminhos para que você siga para entregar esse projeto de forma correta, tá? Mas para isso você também precisa ter uma organização de rotina criativa, principalmente nesse momento que nós temos ansiedade, burnout e depressão como 3 doenças que são calamidade pública, tirando questões relacionadas ao Covid e isolamento, que a gente eu nem vou entrar nesse mérito de discussão, e sim nas pessoas que estão em isolamento e que estão sofrendo, né, querendo, obviamente, voltar à atividade na vida e não podem, estão em isolamento e estão numa situação de caos de isolamento, em relacionamento familiar, em relacionamento com o seu trabalho,
irmãos, pais, filhos, que estão em isolamento e que costumavam não estar em casa naqueles horários. Então existe um choque de interesses numa divisão de lar entre trabalho e atividades domésticas, tá? Então é irmão que não se dá bem com a irmã e aí tinha aquele respiro porque passava o dia fora estudando, né? O pai e a mãe que tinham os filhos na escola e trabalhavam fora e agora estão dentro de casa enlouquecendo com a rotina dos filhos. Então a gente precisa organizar uma rotina para que o trabalho seja criativo e a gente também tenha condições de ter, né, a nossa vida. Não pensar como os workaholics dos anos 80 e 90 e até os 2000, que hoje a gente já tem um outro nome para isso, que está sendo pensado para os novos workaholics, que não pode ser pensado somente no trabalho. A gente tem família, a gente tem amigos, e a gente tem uma vida para aproveitar. E a criatividade justamente é para isso. E uma das coisas que eu vou falar na sexta-feira, no webinário, né? A criatividade versus a experiência. O que é que a gente pode colocar em parâmetros dessas duas questões para trabalhar melhor e para ter uma vida um pouco mais saudável concomitantemente com o que a gente tem de criatividade no trabalho, numa sociedade absolutamente repleta de informação e pouco conhecimento, infelizmente. Tá certo? Alguma pergunta? Exatamente, Dani. E o brasileiro está muito acostumado, né, em trabalhar para viver o tempo todo. Eu fui a Pernambuco há uns anos atrás e o pessoal riu pra caramba da minha cara. Porque falou, porra, Sica, mas até na hora de beber, você sai pra beber com os amigos, você fala de trabalho. Porque a gente vive pro trabalho aqui em São Paulo, tá? Em outras capitais também, grandes metrópoles, a gente vive para trabalhar. A gente é apaixonado, inclusive, por isso. Só sabe falar sobre isso o tempo todo, tá? E a gente, às vezes, delega situações para outras pessoas resolverem em detrimento do trabalho, mas a gente precisa, eu sempre digo para os meus alunos, no início do semestre, saúde mental em primeiro lugar. Você está aqui para aprender, não para ser pressionado somente para resultados, tá? Você tem que ter sua saúde mental caminhada em ordem, e eu, como professora, vou trabalhar o melhor possível para que você desenvolva tudo isso que é necessário para o curso, tá? Mas para que você continue com saúde mental durante a disciplina. E não esse caos do professor que fica em cima cobrando resultado e tendo um final de semestre com um aluno que às vezes desiste porque não tem condições de estudo com as crises de ansiedade que tem. Que ótimo, Dani. Né? As pessoas precisam desse olhar diferenciado hoje em relação ao ensino. Olha, a pergunta da Atom Studios, né? A partir de quando o design passou a ser visto como um diferencial no Brasil? O design ele começa nos anos 60. Então, para quem inteirava-se sobre o que era, porque nesse período nós tínhamos uma elite brasileira que viajava bastante para fora. Então, nós tínhamos os filhos da elite que estudavam na França, que estudavam na Alemanha, que estudavam na Europa em si. A maioria. Tanto é que o design em São Paulo ele tem características totalmente voltadas para quem é cosmopolita, diferentemente do design que é feito no Pernambuco, em outros lugares, inclusive nessa época, tá? Então, ele já é um diferencial no momento que ele entra com o olhar do Pietro Maria Bardi, mesmo que seja absolutamente mercadológico. Né? A gente tem esse momento aí extremamente importante. E a gente tem as escolas que acontecem no Rio também, tá? Principalmente a ESD, a Escola Superior de Desenho Industrial, que existe até hoje no Rio de Janeiro. A fabulosa Escola Superior de Desenho Industrial. Então é apaixonante você ver como o olhar modificou. Mas mercadologicamente, ele fez uma diferença muito grande. Mas ele foi entendido popularmente como publicidade. Então, infelizmente, tem essa característica. Você pode ver, o Calduri Martino é um escritório que possui um livro somente com materiais de identidades visuais que eles fizeram, tá? E aí você olha, praticamente, eu não sei quem daqui sabe, por exemplo, que toda a sinalização da Avenida Paulista, que é conhecida hoje, foi feita pelo Calduri Martino. Que o metrô de São Paulo, tá? A linha azul, toda a programação visual foi feita pelo Calduri Martino. Então é uma delícia você, inclusive, trafegar na cidade e perceber como transeunte
que aquela identidade visual foi feita por determinado escritório, aquela outra, qual é o estilo. Eles têm um livro chamado Design Total. Eu vou ficar procurando na estante, não acho, porque quero mostrar, né? Tem um livro deles que chama Design Total, que é do Celso Longo, que é muitíssimo importante. Tá aqui, ó. Esse livro aqui, que conta a história do Calduri Martino e a metodologia deles de design total. Porque o design, aqui, ó, ainda hoje há muita confusão entre publicidade e design. Sim, porque o designer trabalha dentro da publicidade. Todo esse material gráfico que a gente vê, que chega para ponto de venda, material de embalagem, material de publicidade que é feito, né? Cartazes, coisas do tipo, são para promover mercadologicamente alguém, uma marca, certo? Então, é muito fácil entender porque o designer trabalha, né, dentro das questões publicitárias, né? Mas é mais difícil você ver um publicitário vindo para o design porque ele precisa entender os conceitos de design para poder desenvolver todo esse raciocínio de pensamento de design, né? O que fez o do Itaú foi o Alexandre Wollner, Dani. Foi o Alexandre Wollner, tá? E eu tô falando o primeiro logotipo do Itaú, que Itaú significa pedra preta, né? Então tinha o preto e o laranja. Então foi o Alexandre Wollner e ele se negou a fazer o redesign por conta da entrada do azul que não era condizente com as questões originais da marca, tá? Esse foi feito pelo Alexandre Wollner, tá? Então é uma delícia quando você anda pela Avenida Paulista ou por vários lugares e verifica questões arquitetônicas. Eu quando entrei na FAUSP para fazer o mestrado, quando eu fui fazer crítica do design na universidade, quando eu entrei no prédio ali da Maranhão, ali perto da Maria Antônia, no centro, eu tive um choque, né? Porque aquele prédio é absolutamente Art Nouveau brasileira. E aí, ó, exatamente. E o cara ficou puto, falou, não vou fazer. Ele tinha essa condição, né? De dizer, não vou fazer, e não fez, né? Então, a felicidade que é você entrar num prédio para estudar, sendo que você estudou tudo aquilo. Quando eu coloquei os pés, não sei se isso acontece com muita gente, né? Mas eu sou muito apaixonada por isso. Quando eu coloquei os pés, eu falei, meu Deus, eu estou nesse lugar, feito por um dos maiores arquitetos brasileiros, voltado para o olhar totalmente Art Nouveau. Então é delicioso você ter esse conteúdo e enxergar esse conteúdo. E eu tô dizendo isso em coisas mais clássicas, mas, por exemplo, comentei esses dias do álbum do Franz Ferdinand, que tem totalmente uma comunicação construtivismo russo, o álbum do White Stripes, o The Steel, que tem, né, toda a sua configuração, inclusive de letras e o layout de capa, todos com cara de Mondrian, porque era um dos artistas do movimento The Steel. Então, isso vai te servir para tudo, cara. Você vai observar isso em tudo, tá? Então, é delicioso de ver, de verdade. Mais alguma pergunta, gente? Lembrem-se que todas as referências bibliográficas que eu comentei aqui hoje, então essa daqui, do Calduri Martino, Design Total, livro maravilhoso, uma diagramação maravilhosa, projeto gráfico maravilhoso, o Rotinas Criativas, que eu já tinha comentado, então o pessoal que já se inscreveu no webinário já teve. Linda! Tudo bem, meu amor? Design e Comunicação Visual, do Bruno Munari, livraço pra vida. Ele foi feita, né? Ele tava, não, porque ele não tá mais vivo. Teve uma exposição dele no Instituto Tomiotaki, o ano retrasado, maravilhoso. A gente só tá falando retrasado porque a gente tá um ano parado, né? Dentro do isolamento. E esse daqui, o Design de Notícias, que vai falar um pouco sobre design de informação e a trajetória do design nos jornais, tá? Então, tudo isso faz parte para agregar conhecimento, gente. Tá certo? Alguém quer fazer uma pergunta? Que a gente vai terminando a live de hoje por aqui, com bastante informação, bastante conhecimento, assim como o design deve ser e o que deve ter nos projetos, tá certo? Para torná-los realidade. Amanhã a gente tem mais live,
a última antes do webinário de sexta-feira. Você... Ah, Karen tá aqui ainda, minha linda. Que bom que você ficou até o final. Eu aguardo o pessoal. Você, se quiser se inscrever também, Karen, a gente vai ter uma novidade interessante e eu acho que para você vai ser interessante, Karen. Se você quiser aparecer no webinário, faça sua inscrição aqui no link, porque tem algumas coisas que eu vou considerar para falar no dia do webinário, que pode ter a ver com o seu universo, que eu acho que você vai curtir, tá? É gratuito o webinário, então faça sua inscrição, apareça na sexta-feira agora, não deixe de fazer sua inscrição. Quem não fizer, não vai poder participar do webinário. Amanhã a gente tem a última live dessa sessão aí, de 3 semanas de live, falando a respeito de design na sexta-feira, tá certo? Você ainda que não fez sua inscrição, faça, pode crer, né? Ele vai ser às 19 horas, né, do fuso daqui. Vê se você consegue. Se você conseguir, vai ter algumas coisas que eu vou falar que são endereçadas pro teu universo também. Então talvez você vá curtir, tá? Manda um beijo pro Marco, pras crianças. Vou ficar muito feliz se eu puder te ver na sexta-feira. Mas amanhã ainda tem mais aula, digamos assim, né? Tem mais live. Eu estarei aqui. Quem tá aqui, então, que ainda não fez, brasileiro gosta de fazer a sua inscrição de última hora, faz sua inscrição aqui no meu perfil, no link, clica, é muito rápido e sexta-feira eu te aguardo no webinário. Karen, muito prazer ter você aqui, diretamente da Alemanha, feliz pra caramba de ter você aqui. Will, a todos que estão participando nessas semanas, estou muito contente com a participação de vocês. A gente se vê amanhã. Um beijo!